Bom, me apresentando rapidamente, eu sou o Bruno, eu sou consultor técnico aqui, especialista em Dell, focado em projetos aqui na ScanSource, tá? A ScanSource aí que é um braço da Brasiline aí para conversas com os fabricantes, com os diversos fabricantes de hardware e software que a gente tem aí no mercado, né? Um facilitador, digamos assim. Bom, eu vou acabar tirando a minha câmera aqui para não ter dificuldades aí em travar áudio. Fica à vontade, tá? Mas tá ótimo, né? Tá sem delay. Se quiser manter, fica tranquilo. Bom, preparei aqui para a agenda de hoje uma pesquisa rápida aí com o pessoal que está nos assistindo, falar um pouquinho sobre a Dell, falar sobre uma solução específica de proteção de dados da Dell. Depois, em cima dela, eu vou abrir aí para o portfólio. E depois eu vou falar sobre proteção contra ransomware, né? O ransomware aí é algo que está sendo muito falado aí por todos. Bom, geralmente quando eu faço essa apresentação de forma presencial ou one-to-one, digamos assim, eu vou fazendo as perguntas e eu peço para as pessoas se manifestarem quando ocorre um desses problemas, mas aqui eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou falar alguns problemas e quem não tiver nenhum desses problemas na vossa organização, que se manifeste, tá bom? Podemos fazer dessa forma. Então vamos lá. Já tiveram aí problemas com o tempo de backup, né? O espaço que o backup ocupa, tanto fisicamente quanto logicamente, né? O espaço de armazenamento no disco. Existe algum tipo de legislação que obrigue a ter um backup numa alta retenção, né, de cerca de 5 anos, né, hospitais aí que precisam ter os relatórios ali do paciente, na vida do paciente, né, enquanto o paciente está vivo, precisa ter aquele relatório. Já passou por algum transtorno ao tentar recuperar esse backup? Né? Tem tem demorado para fazer algum tipo de restauração do backup? Se faz testes de restauração do backup ou se faz o backup ali e pronto, né? Tem problemas de rede ao se fazer o backup? Tem tempo de inatividade das aplicações em virtude do backup? Quanto tempo a aplicação pode ficar fora do ar em caso de falha do ambiente, né? Então esses são problemas aí que a gente enxerga no mercado que são recorrentes quando se fala de backup. Eu vejo aqui no chat que houve algumas manifestações, vamos ver. Mas não em relação ao que eu estou falando aqui, né? Então, Não, é só os bons dias. Isso aí não tem como, né? Acho que todo mundo, de alguma forma, já sentiu essas dores, né? perfeito, perfeito. Então, em virtude disso aí que a gente trouxe essa apresentação para vocês, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a Dell faz parte, a Dell EMC, né, que é a empresa que traz os produtos que eu vou falar aqui, faz parte do grupo Dell Technologies, tá? Em que é um conglomerado aí de grandes empresas, cada uma com o seu foco específico. A Dell, falando ali da parte de dispositivos client, né, desktops, notebooks, a Pivotal, que faz a entrega de plataforma para Big Data via as a Service, a RSA que cuida de segurança física, a SecurityWorks auxilia aí no reforço de segurança digital, a VirtualStream, que é uma empresa de armazenamento em nuvem, e a VMware, que acabou saindo aí do conglomerado, mas dispensa apresentações, né? Bom, falando sobre a Dell EMC, a parte que fala de proteção de dados da Dell EMC, a gente está falando de produtos que estão aí como primeiro em mais vendidos, tá? Isso representa aí 68,8%
do market share. São mais de 70.000 sistemas data domain instalados e funcionando hoje, tá? São mais de 4.000 funcionários Dell que atuam diretamente ou indiretamente com esses produtos. São mais de 12.000 parceiros, né, que quando a gente faz o acordo ali com o parceiro divulga todo o portfólio, vem fazendo parte aí a proteção de dados. Esses parceiros também colaboram com conhecimento, colaboram com a divulgação dos produtos. E são mais de 36.000 clientes aí que usufruem aí do sistema, tá bom? Então é um produto que já está há bastante tempo no mercado, tá? Bom, fazendo um paralelo aqui, trazendo uma solução tradicional de mercado, né? Geralmente você tem ali um cluster de virtualização, um equipamento de armazenamento, um storage, né? Um servidor de backup. Esse servidor de backup vai carregar ali um sistema operacional, um software de backup e um armazenamento, seja ele interno ou externo, tá? Seja discos na barriga ou seja em um storage apartado, para fazer o armazenamento quente do backup, digamos assim. E posteriormente a isso, né, geralmente se usa uma tape library para descarregar esse servidor, fazendo o backup frio, o backup mais antigo, né? Então, para uma tape library, a gente precisa de uma tape de limpeza, a própria tape que vai fazer o armazenamento desses dados. Geralmente precisa-se de um cofre, né, que é onde vai armazenar fisicamente a fita dentro da empresa. Muitas empresas têm, por conformidade, o conceito de tape off-site, que é você contratar uma empresa terceira para armazenar fisicamente essa fita, porque em caso de desastre do ambiente ali, do data center, se tem aí a possibilidade de restaurar o backup dessa fita que está externa, né? Então, em virtude disso, geralmente a tape é de um fabricante, o sistema operacional é outro fabricante, o software é outro fabricante, o servidor é outro fabricante. Então, em virtude disso, a gente tem suportes diferenciados desses diversos fabricantes. Se tem um espaço consumido intangível, né, porque depende de cada solução, depende de cada ambiente, de cada demanda ali. Um servidor, geralmente é um servidor de 2 U's, mais uma tape de 1 U ou 3 U's de altura. Geralmente essa solução também demora bastante tempo para executar essas tarefas. Se tem algum problema ali no ambiente e não está nesse disco quente, ali no disco direto no servidor, precisa restaurar uma fita, a gente sabe que a fita é algo demorado para se fazer a leitura ou gravação, então a gente tem um problema de tempo de restauração. E a ideia aqui é substituir todo esse ambiente, toda esses pontos aqui, por um único produto, tá? Então, se tem um appliance aí que eu vou falar um pouco mais sobre as vantagens dele no decorrer da apresentação, mas a ideia é que toda aquela parafernália ali seja substituída ali por um equipamento de 2 usos de altura, com suporte unificado, um mínimo de espaço consumível em rack unit. Ele também é bem rápido para se executar suas tarefas, eu vou explicar o porquê. E também restaura de forma bem rápida o ambiente, tá? Bom, abrindo aqui o produto, esse produto é o DP4400, que é o representante do appliance de proteção de dados da Dell, tá? Com ele, a gente inicia a solução podendo ter 8 teras e tem appliances que podem ir até 96 teras, os DP4400 que podem ir até 96 teras,
localmente falando. Ele é passível de ser atachado nuvens públicas para aumentar a capacidade de armazenamento dele, então ele faz uma espécie de uma tierização para as nuvens, então eu consigo aumentar, além desses 96 teras, mais 192 teras, utilizando blobs ou armazenamentos em nuvem. E, obviamente que ele é um equipamento que ele já vem ali embarcado o software de backup, de restauração desse ambiente. Nesses dois usos de altura, a gente tem um gerenciamento consolidado, a gente tem a possibilidade de replicar para um outro appliance físico ou para um appliance virtual. E esse appliance virtual, inclusive, pode estar em nuvem. A gente tem ali a possibilidade de recuperação de desastres e retenção de longa retenção em nuvem. Ele tem uma espécie de um Google, onde você consegue fazer pesquisas e análises dos dados que ali estão armazenados. Tá? Ele tem integrado um disco NVMe e ele tem uma alta integração com produtos da VMware. Tá? Então, em virtude dessa combinação de NVMe mais integração com a VMware, a gente tem uma feature chamada Instant Access. Tá? O Instant Access seria em um cluster funcional ali, em que se perdeu uma máquina virtual, uma máquina física e que estava rodando ali um determinado workload, é possível que suba-se a imagem do backup dentro do próprio IDPA, Data Protection, o DP4400, e depois que o ambiente estiver estabilizado, estiver de pé a aplicação, já tiver tudo ok, se faz um vMotion para o ambiente tradicional, para o ambiente principal, tá bom? Então isso aumenta bastante, diminui bastante, na verdade, né, o tempo de parada da aplicação. Explorando aí a parte de nuvens, então, reforçando o que eu já falei, existem as duas possibilidades aí. A primeira possibilidade é a retenção a longo prazo em nuvens públicas, inclusive não só nuvens públicas, mas também storage de objeto, como o Dell ECS, que é um storage da Dell, que fala apenas objeto. Tá? Então, em cima dessa retenção de longo prazo, o equipamento ele vai mandar dados como se fosse como se estivesse fazendo uma tierização para a nuvem, dados esses totalmente consistentes. Então, se por um acaso você perder o equipamento principal, é passível aí fazer a recuperação dos dados em cima do que já está na nuvem, tá? Sem perda de dados. Obviamente que só os dados recentes, né? Porque se ele faz uma espécie de utilização, ele vai mandar os dados mais antigos. Mas todos os dados enviados são totalmente acessíveis. E ele tem ali também a possibilidade de uma recuperação de desastres, uma cópia integral do sistema dele para algum tipo de nuvem. Então, seja ela AWS, Azure ou filiadas a VMware ali. Tá? Bom, e o que a gente pode backupear com esse appliance? A gente pode, desde o físico aí, com integrações diretas, as principais aplicações de mercado, onde o software vai falar diretamente com o IDPA ali para realizar o backup. Então, a exemplo do Oracle, ele vai falar um RMAN ali e já vai armazenar diretamente os dados dentro do equipamento. Há sistemas virtualizados, onde a gente tem ali VMware, Hyper-V, OpenStack e outras opções aí nesse sentido, tá bom? Bom, e as vantagens que a gente tem aí nesse camarada, a gente consegue chegar até 55 para 1 no deduple, no dedupe em relação
ao que está sendo armazenado, se tem aí uma estimativa de metade do tempo para se realizar o backup em relação a outras soluções. É um equipamento que é totalmente escalável, ele cresce e acompanha a necessidade do teu ambiente. Então, 20 vezes mais rápido para fazer a restauração do backup, inclusive reforço aqui, em virtude do NVMe que ele tem, ele abre a imagem dentro do NVMe e depois descarrega isso pela rede. Ele tem um protocolo proprietário de comunicação entre ele e as aplicações que estão sendo feitas do backup, e isso faz com que se tenha uma redução de 98% do uso da rede em relação a um backup tradicional, tá? Até aproveito isso para falar ali sobre a criptografia que apoia aí o LGPD, além de outras funcionalidades como o modo WARM, que eu vou até falar um pouquinho mais para frente sobre esse modo WARM, que é o modo de gravação sem a possibilidade de edição dessa gravação. Se tem a retenção, longa retenção em nuvem e a replicação também em nuvem, podendo até utilizar storages da Dell para isso. E o deploy dele que é bem simplificado, é um modo wizard aí, next, 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 e o ambiente já está no ar, com o deploy aí de cerca de 5 minutos. Bom, o equipamento também é sob medida, de acordo com cada ambiente, ele vai se adaptar. A gente tem basicamente 4 versões desse equipamento, o DP4400, que vai atender aí cerca de 60, 80% aí do pessoal que procura o equipamento, e caso não atenda em volumetria ou tempo de resposta, que isso a gente calcula no size, inclusive, tá? Quando a gente vai dimensionar o equipamento, a gente tenta entender com o cliente ali se quanto tempo ele precisa que a aplicação volte ao ar, né? Que se restaure a aplicação. Então, caso o DP4400 não atenda, a gente tem o DP 5800, o DP 8300 e 8800, que vão atender tanto em performance quanto em volumetria. Bom, já que a gente começou a falar aqui de portfólio, vamos dar continuidade. Então, o DP, por que eu trouxe o DP 4400 como exemplo aqui do nosso portfólio de proteção de dados? Porque ele é um appliance integrado, que junta o que há de melhor no nosso portfólio. Dentro dele, a gente tem ali o software de proteção de dados da Dell e o Data Domain. O Data Domain ele é um target de backup. Então, digamos que você já tenha um software de backup hoje e não quer sair desse software de backup, mas você tem enfrentado problemas dos tipos ali que eu comentei no início da apresentação. Então, você não está conseguindo fazer o backup em um tempo hábil, você está tendo problema de restauração desse backup, tem um desejo aí de utilizar a nuvem para armazenar o backup numa longa retenção. Então, é possível você usar o Data Protection DD Series, né, o nosso Data Domain, que como target de backup, nada mais é do que um storage voltado para o workload de backup, que ele vai trazer toda uma inteligência de gerenciamento ali no Dedup, inclusive aquelas funcionalidades que eu comentei sobre comunicação direta com a aplicação, é feita pelo Data Domain, tá? É uma funcionalidade do Data Domain. Então, se você tem um Oracle, um SQL, só tem um Oracle, um SQL, algumas aplicações nesse sentido, talvez você nem precise de um software de backup. Você pode fazer o backup diretamente em cima do Data Domain, tá bom?
dentro do nosso portfólio de appliances, a gente ainda tem o Power Protect X400, tá? O Power Protect X400, eu não vou dizer que ele é uma evolução do DP Series, porque ele tem um nicho de mercado que ele atende que é diferenciado, mas é, ele é um equipamento mais avançado que o DP Series no seguinte sentido, tá? Ele é um appliance de backup, onde ele tem um cluster de 4 servidores que vão fazer a gestão do backup, e ainda tem a parte do armazenamento dele, que pode ser tanto ao flash quanto discos de alta capacidade, tá? Ele já foi implementado num conceito de container. Então, para quem não está familiarizado com esse conceito, todas as atividades dele são fragmentadas em microserviços, e esses microserviços são pequenas VMs que, de acordo com a necessidade do ambiente, essas VMs vão se multiplicando para executar aquela tarefa de forma mais eficiente, tá bom? Daí, uma pergunta que pode ter vindo aí na cabeça de todos, mas poxa, qual o sentido de eu colocar ao flash num equipamento de backup? Cara, uma ótima pergunta aí que deve ter vindo na cabeça de vocês. É o seguinte, o backup ele não em sua essência, o ambiente principal replicado, né? Basicamente isso que é o backup, uma cópia do ambiente principal, né? Então, muitas empresas fazem BI em cima do ambiente principal. E o que acontece com isso é que se onera o ambiente principal, diminui a performance de entrega do ambiente principal de forma desnecessária. A partir do momento que se faz um backup, se tem uma cópia íntegra desse backup, desse ambiente principal, se é possível rodar o BI dentro do backup. Tá? Então, até por isso que ele existe aí essa possibilidade de crescimento tanto em nós computacionais quanto em nós de armazenamento. Ele cresce das duas formas, tá bom? Bom, nosso próximo produto é basicamente o aperfeiçoamento de tudo que a gente viu aqui, entregue em forma de serviço. Tá? O Apex Backup Service é a implementação as a service em nuvem de tudo isso que a gente conversou aqui. Então, basicamente, vocês têm o teu ambiente rodando on-premises, né? Você tem o teu data center, você pode contratar como serviço o backup feito em uma nuvem filiada aí a Dell, tá? Então, você vai instalar um agente no teu ambiente e via internet, esses dados serão armazenados na nuvem da Dell. Tá? O Apex Backup Service ele é focado em 3 nichos diferentes de implementação. Tá? O on-premises, esse que eu citei aí como exemplo no início da minha fala. O segundo nicho é quando você tem o teu ambiente inteiro ou parcial na própria nuvem, então ele faz backup direto numa AWS, num Azure, tá? E o terceiro nicho é para aplicações do tipo Office 365 ou G Suite, em que esse software ele vai fazer backup desses usuários, tudo que está no OneDrive, no Google Drive ali, tá bom? Assim como e-mail, tá? Realizando backup dos e-mails também. Bom, dando início aí ao nosso... Tem alguma pergunta? Acho que eu vi piscar aqui.
Tem uma pergunta ali, ó. Ainda se sua fita fazia esse serviço em um data center em 2006, extrair a fita, anotar e levar para outra sala cofre. Essa solução posso oferecer para qual perfil de clientes? Então, eu fiz alguns estudos recentes e o custo de uma solução DP está equiparado ou algumas vezes mais em conta do que uma solução de fita tradicional, tá? Por quê? O que acontece quando o pessoal recebe o preço de uma solução DP, né? Toma um susto, né? É normal isso acontecer. Toma um susto. Mas por que se toma esse susto? Porque não se faz uma comparação justa com uma outra solução. Quando a gente compara um DP com uma solução de fita, eu reforço o que eu falei no início da apresentação. A gente precisa de um servidor, a gente precisa de um sistema operacional em cima desse servidor, a gente precisa de um software de backup, a gente precisa de discos para armazenar o backup primário, e a tape library. Então, geralmente não se soma todos esses custos para se comparar com uma solução DP. E outros custos adjacentes a isso, que a solução necessita, que também não são colocados para fazer essa comparação, né? Que nem a compra regular de fitas novas ali para fazer a substituição da fita. Fitas de limpeza, que também precisa se comprar aí com uma certa regularidade, de acordo com que a fita vai estragando, vai precisando trocar essa fita de limpeza. Então, ainda se usa fita, ainda é algo que é passível de utilização, tanto é que temos no nosso portfólio. Estamos indo hoje para a LTO9. Eu acabei não colocando aqui nessa apresentação o nosso portfólio Dell de fitas, mas a gente tem diversos modelos de fitas de acordo com cada necessidade, fitas com dupla controladora, fitas com fonte redundante, fitas que se conectam de forma SAS, fitas que se conectam de forma Fiber Channel. Então, o nosso portfólio se adapta à necessidade do cliente, mas a minha opinião é que é uma tendência de mercado que isso acabe diminuindo a utilização de fitas em virtude de soluções modernas, ou soluções mais fáceis de gerenciar, né, e mais fáceis tanto de fazer o backup quanto de restaurar esse backup sem a necessidade de intervenção física, né? Já tem, a gente tem bibliotecas de fita que a gente coloca as fitas ali dentro e a própria fita ela vai fazendo a rotação, a substituição da fita em cima da cabeça de leitura e gravação. Mas modelos mais em conta, digamos assim, a gente precisa de uma intervenção física, alguém que vá tirar a fita que está ali e colocar uma fita nova, que também se tem um custo, né? Esse custo também não é calculado. Acabei respondendo a pergunta ou ficou ainda algum ponto de interrogação na cabeça aí? Pode reformular se for o caso. Perfeito. Então, retomando aqui, eu gostaria de partir aqui para o nosso portfólio de proteção contra ransomware, tá bom? Então, dentro do nosso portfólio de software de proteção de dados, a gente tem o Power Protect Cyber Recovery. Tá? O Power Protect Cyber Recovery dentro dos conceitos da NIST, tá? Que é uma instituição voltada aí para endereçar a uma forma, um framework, que desenha um framework de proteção para cyber resiliência, o Power Protect Cyber Recovery ele se enquadra no ponto de recuperar. Tá? Então imagina que o teu ambiente ele
já foi identificado que teve, né, o vírus, não conseguiu proteger, não conseguiu detectar a tempo, não conseguiu responder, e você precisa recuperar o dado, tá? Então, é nesse nicho que esse software vai atender. Então, dentro do nosso portfólio, o Power Protect Cyber Recovery, ele é aderente dentro do Islon, PowerScale, que é o nosso NAS high-end, e toda a linha de proteção Power Protect. Então, basicamente, como esse cara funciona? Bom, dentro do nosso portfólio de proteção de dados, seja ele implementado exclusivamente ali em software, ou seja ele implementado ali numa solução appliance ou numa solução de software de terceiro em cima do nosso target de backup, né, o data domain, todos esses componentes se recomenda, mesmo que virtual ou físico, que você tenha um data domain. O data domain, ele é o nosso cara que ele é voltado para esse nicho de mercado. Ele foi desenhado, é um storage desenhado para isso, tá? Então, ele tem algumas funcionalidades embutidas nele que storages tradicionais de mercado não têm. Né? Então, como eu falei ali da deduplicação, protocolo de comunicação que criptografa essa comunicação com o target, e aqui tem outras funcionalidades que eu vou citar, que fazem com que o data domain, por si só, já seja uma grande proteção contra ataques cibernéticos, tá bom? Então, ele tem a possibilidade de cópias imutáveis dentro do teu ambiente, tá? Então, você, que é o famoso worm ali que eu comentei anteriormente. Então, você coloca, você trancafeia aquele dado ali, e aquele dado ele não pode ser alterado ou deletado, tá? Por que isso? Na verdade, eu vou falar isso depois aqui que eu falar sobre o NTP. A gente tem também ali a possibilidade de um servidor NTP interno ao equipamento. Por que isso? Na verdade, a união desses dois pontos, a cópia imutável e o NTP. O que ataques de ransomware têm feito para poder derrubar o teu backup e você perder essa proteção? Eles alteram o relógio do teu software de backup, por exemplo, para 2050. Então, se a gente está em 2050, para que você vai querer armazenar? Por que o software iria querer armazenar um backup de 2022? Então, ele deleta aquele backup. Ele entende que aquele backup se extinguiu. Então, como se tem essa proteção de cópia imutável, junto com o NTP interno, ele vai garantir que por mais que o relógio do ambiente seja alterado para 2050, ele vai fazer um double check ali e vai ver que não estamos em 2050, estamos em 2022, portanto, não se há necessidade de deletar o arquivo. Tá? Uma terceira característica é a autenticação dupla para entrar no sistema, para fazer as configurações. Né? Então, como eu apresentei ali as empresas que fazem parte do Dell Technologies, eu reforço aí a presença do RSA, uma empresa voltada para proteção física, né? Então, existe ali a possibilidade de um token, seja ele num celular ou um token físico, para fazer a autenticação dupla para entrar nesse sistema, que é uma proteção extra. Tá? Então, esses 3 pontos, junto com os demais pontos que eu já explanei, fazem com que a gente tenha uma boa proteção contra um cyberataque, tá bom? Mas a gente pode melhorar isso, tá? A gente consegue implementar um conceito de air gap, um volt, tá? O que seria isso? A gente tem um data. Vocês conseguem ver o meu mouse mexer aqui na tela? Consegue, né? Estou vendo aqui pelo espelhinho pequenininho. Então, Segue sim. no data center principal, a gente
teria aqui um data domain, um IDPA, para fazer o backup de forma tradicional, como a gente falou até então. Tá? Qual que é a novidade nessa implementação? Se tem, a gente não tem uma guerra falando sobre as urnas eleitorais, né? A gente está aproveitar até o momento de eleição aí para falar sobre isso. Por que bate-se tanto que as urnas eleitorais ela é segura? Porque ela não está em rede, tá? Então ela não tem como alguém que não seja interno naquele ambiente acessar as urnas, tá? Então como que um hacker poderia invadir a urna? Então, em virtude disso que se expõe aí que a urna ela é segura. Então, basicamente esse conceito que a gente vai implementar aqui no AirGap. Tá? Então, a gente tem aqui o sistema primário de backup, e esse sistema primário ele vai replicar diretamente para um outro sistema data domain dentro de um conceito de AirGap. Você tem um switch para fazer a conexão entre esses dois mundos e servidores aqui dentro. E esses servidores vão trabalhar em cima do switch para liberar a porta apenas enquanto os equipamentos estão sincronizando os dados. Terminou de sincronizar os dados entre os dois equipamentos, ele derruba a rede. Esse sistema ele fica totalmente apartado de rede. Não se conecta nada a ele, tá bom? Então esse é o conceito de AirGap Volt, tá? Outra forma aí de proteção que a gente tem no melhor, a gente tem-se um conceito de Golden Copy. Golden Copy são 7 cópias, né, 7 dias de backup do ambiente principal. Tá? Por que isso? Porque em cima desses 7 dias é possível fazer uma verificação diária do que se tem de backup nesse ambiente. Então, reforço aqui o isolamento da rede também como um ponto de melhoria em relação ao ponto anterior. Tá? E, além do melhor, a gente tem o ótimo. Então, com todos esses conceitos que a gente apresentou até então, a gente adiciona mais um serviço, que é o CyberSense, que é um software de machine learning, que ele vai pegar as Golden Copy, né, as 7 imagens de backup do teu ambiente, e vai comparar uma com a outra. Então, diariamente, ele vai fazer uma comparação de um backup para o outro. E a gente sabe mais ou menos ali como é que o ransomware funciona. Ele começa a criptografar os dados do ambiente. E criptografia é sabido que é um tipo de dado que não é deduplicável. Então, um dado deduplicado vai começar a consumir muito o espaço de armazenamento do data domain. Então, obviamente que não só em cima disso, é apenas um exemplo didático, que o machine learning vai alertar aquele ambiente como uma suspeita de um ataque. Tá? Aí sim, a tua empresa que gerencia ataques, a parte da tua empresa que gerencia a segurança, vai avaliar se aquele alerta é um alerta válido ou não. Né? Ficou claro aqui? Eu sei que é um conceito diferenciado, é um conceito novo, mas deu para entender? A gente pode passar para um próximo tópico? Vai entender que sim, então, tá? Veio alguma coisa no chat. Ok. Perfeito. Então, aqui como próximo tópico ainda, falando de Cyber Recover, a gente tem ali as outras partes do NIST
para se avaliar, né? Então, em cima disso, identificar, proteger, detectar e responder, a gente tem o DMDR, tá? Que é o Dell Technologies Managed Detection and Response, MDR. Então, o MDR nada mais é do que um serviço de SOC ofertado pela Dell como serviço, tá? Que utiliza o Taegis, que é um XDR da SecurityWorks, que a SecurityWorks, reforço, faz parte do conglomerado de Dell Technologies, tá? E essa oferta, obviamente, ela é 24/7, ela vai avaliar o teu ambiente, monitorar o teu ambiente de dispositivo, seja ele servidor, seja ele dispositivos de rede, seja ele notebooks, dispositivos clients, como que está essa parte de ataque, monitorar ataques e proteger aquele ambiente, tá? Então, se acontecer algum tipo de incidente, se tem ali inclusos 40 horas para fazer o acompanhamento por quarter, né? Essas 40 horas para fazer o acompanhamento e apoiar aí nas decisões de resolução desse problema, tá? Caso não tenha ficado claro o que é esse SOC, tá? Eu trouxe aqui uma analogia com a segurança de casa, tá? Bom, identificar, né? Quando a gente fala identificar, a gente faz um plano de como vai fazer a proteção da casa. Proteger efetivamente seria trancar a casa, né? Então, passar a chave na porta da frente, colocar cadeado em possíveis lugares que seja fácil a entrada, colocar grade, coisas nesse sentido. Então, a gente vai estar protegendo a casa. Fazer a detecção. Para fazer a detecção, a gente pode utilizar câmeras e sistemas de alarme, né, com presença, né, onde tem algum movimento ali, ele alarma. E a resposta seria, em virtude desses dois componentes, câmera e alarme, chamar um policial, por exemplo. E o recovery, né, até fazendo analogia do que é o cyber recovery, a proteção anterior falada ali. É o bombeiro. Identificar, proteger, detectar e responder não deu certo. A gente vai ali dentro do data domain e pega uma cópia boa para fazer a restauração. Né? Seria o bombeiro aí, em caso de um fogo, por exemplo. Algo que uma câmera, um detector de presença não tenha conseguido captar, digamos assim. Então, essa seria a analogia a uma proteção de casa. Tá? Gente, era isso que eu trouxe, que eu queria apresentar para vocês, que eu trouxe de conteúdo. Eu queria abrir agora para perguntas aí, se ficou algum ponto em aberto. Quiser abrir, Bruno, vou abrir minha câmera aqui. ficou muito boa a apresentação, ficou excelente. Acho que ficou bem claro aí, deu para ter a visão geral aí do portfólio, né? Da importância da proteção de dados. E essa parte do quanto que a Dell também está investindo em segurança, né? A importância disso, né? Sim. É Eu acho que um problema não tem cada vez nenhuma mais pergunta aqui. latente, né? Ah, e é mais complexo, né? A gente tinha cenários mais simples no passado. Era mais fácil você gerenciar, se Sim, preocupava com o perímetro. Hoje não. Hoje os dados estão pulverizados com esse mundo híbrido, nuvem, SaaS. Então a gente tem uma combinação de dados espalhados, explodir os dados, né? sim, E aí como proteger toda essa camada, né? E eu acho que ainda tem muita empresa que não está dando atenção a isso, né? Muita, em todos sim, os sim. sentidos, né? A gente vê que tem empresa com estrutura mínima ainda
e nem olhando o quanto que está correndo risco do seu negócio. Aquela falsa sensação de que eu não sou uma Globo, eu não sou um banco Bradesco, então ninguém vai querer me invadir aqui. Infelizmente, Exatamente. os hackers têm ficado cada vez mais especializados, e eles têm procurado vulnerabilidade, oportunismo. Não Sem sombra de dúvida. necessariamente precisa ser uma empresa muito forte no mercado para poder sofrer esse ataque. E eu queria também deixar o convite aqui para que traga o problema de vocês, a vulnerabilidade de vocês, para que a gente possa ver qual produto vai melhor atender o ambiente. Inclusive, a própria Dell tem uma área de consultoria que apoia com isso também. A gente pode estar apresentando, se for o caso, esse Sim, conceito. toda essa parte de engenharia também, né? Vocês apoiam a gente sempre que precisa. Sim. Até ressaltando aqui com os participantes que sempre que a gente faz projetos envolvendo a Dell e suas soluções, a gente envolve o time de engenharia, né? Então tem a ScanSource, que é a distribuição oficial, e ela envolve o time Dell, tem o Bruno tem uma equipe fenomenal, ele mesmo ajuda nessa parte de design, de engenharia, né? Então, destacar isso. Voltando lá no ponto de cibersegurança, só comentando que existe uma indústria hoje de ataque, né? Com venda de todo tipo de soluções prontas, né? Exploits prontos, tudo pronto, que você compra e faz um deploy. Então, com mínimo conhecimento, você entra nessa indústria de atividade hacker e propaga ameaça e, enfim, extrai dados, rouba. Então, não precisa ser um expert. Esse que é o ponto que, às vezes, tem muita gente que acha que ainda o cara tem que ser um expert lá em computação, em cyberataque para poder executar um ataque. Nada disso. Né? Você tem kits prontos aí, kits de ransomware que você distribui eles facilmente e que você possa executar os ataques e ter certo sucesso, né? Então é só não dar margem para ser vítima disso tudo aí. Quero Trouxeram aqui aproveitar, pessoal. Pode ficar à trouxeram aqui vontade. nos comentários que os números de 2023, Congresso, São assustadores os números ameaças. são ameaçadores aí, são assustadores. Estão explodindo os números de ameaças e não tem nenhum tipo de cliente que está A isento salvo disso. disso. A salvo disso. E um ponto importante é destacar que, de alguma forma, todo mundo vai ser vítima, né? Você pode ser vítima de um ataque de ransomware encriptando tudo, se você tiver com uma estrutura boa, mas de algum jeito a gente tem vazamento de dados. A gente viu a própria Cisco agora, recente, com comprometimento de uma conta lá. Então teve vazamento da credencial, eles conseguiram identificar a tempo. Então, de alguma forma, por maior que a empresa seja, ela inclusive no mundo de segurança, ela tem algum risco aí, né? E É, e, empresas menores, então, é mais fácil ainda. e esses vazamentos de dados impactam ali diretamente na LGPD, né? Além Impacto. de tomar um impacto perante os consumidores, perante os clientes, ainda é passível de tomar uma multa. Exatamente, exatamente. Então, você ter esses dados aí, você ter essa proteção, ela é um atenuante da lei, né? No caso de tiver um vazamento de dados, você vai estar reduzindo a multa ou mesmo se isentando dela por você ter feito a sua estratégia, que está na lei, né? Você tem os requerimentos lá que você tem que estar cumprindo para poder ter as atenuantes lá para reduzir aí qualquer penalidade, né? Acho que esse é um ponto que a gente destaca muito nessas consultorias de cibersegurança. Vou aproveitar aqui e convidar vocês para o evento da Fortinet em São Paulo, 17 de novembro, tá? Que é o Summit. A gente vai estar participando com um stand lá presente. A gente é patrocinador Gold, então estou aproveitando aqui, tá aproveitando o espaço aqui, Bruno, para já convidar o pessoal. Então, a Scansource também está patrocinando esse evento com a gente. Então, aproveitando aqui já o gancho, a gente está junto com a Scansource nesse evento lá. Então, a gente está com stand, vai ser um evento enorme, tá? A Fortinet faz um evento desse por ano. Tinha 2 anos que eu não fazia naturalmente por causa da pandemia, retomou agora e se espera em torno de 3 mil participantes. É um evento direto para o usuário final, para cliente final. Então, vale a pena estar participando, fazendo inscrição, porque tem limite de inscrição, tá? A gente está aberto já, mandei o link aí no chat, vocês podem estar acessando lá, se inscrevendo. Acho que é isso, né, Bruno? Tem mais algum ponto? Acho que a gente pode estar encerrando.
Da minha parte era isso. Se tiver mais alguma pergunta aí, tuas ordens. Não, não tem, então vamos estar encerrando. Agradeço aí todo mundo pela participação, participe aí dos nossos próximos webinars. Obrigado, Bruno, de novo aí. Eu vou estar encerrando a sala. Ótimo restante de semana para todo mundo aí, ótima quarta-feira. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Até a próxima, pessoal.